Queridos, aproveitando que vocês estão de pé, gostaria que vocês abrissem comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do versículo 9. Atos dos Apóstolos, ou como alguns estudiosos defendem, Atos do Espírito Santo, deveria ser o nome deste livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 em diante. Todos acharam? Então vamos juntos. Diz assim: um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. E ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como um homem de grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia. No entanto, quando Felipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram, e como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado, e começou a seguir Filipe por toda a parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois apesar de terem sido batizados em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que aquelas pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos lhes impunham as mãos. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem-me deste poder, para que quando eu também impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro e você sejam destruídos, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois o seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe os seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. E Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Você pode se sentar. Eu quero começar essa palavra, essa ministração com vocês, fazendo uma pergunta: o que é o Evangelho para você? O que o Evangelho significa para você? O que é o Evangelho para a sua vida? Qual a importância que você dá para o Evangelho de Jesus Cristo? Deus é um Deus que cuida de nós, que nos abençoa, é um Deus que responde às nossas orações, mas nós às vezes esquecemos que o mesmo Deus que responde orações é o Deus que também questiona a cada um de nós. É um Deus que também pergunta. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos Jó passando por um momento de aflição atrás do outro, os seus amigos questionando a ele, a sua mulher questionando a ele, o próprio Jó em alguns momentos passando por conflitos e questionamentos, questionando a Deus sobre algumas coisas. Mas Deus também questiona Jó. Deus também faz perguntas para aquele homem. Jesus, durante a sua caminhada na terra, era um homem que operava milagres, que realizava milagres, mas era um homem, um Deus que também perguntava algumas coisas às pessoas.
Uma das perguntas foi feita aos apóstolos, aos discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? As pessoas dizem isso? Ótimo. Mas quem vocês dizem que eu sou também? Este Jesus se encontra com um homem aleijado, preso a uma situação de enfermidade por 38 anos, no tanque de Betesda. E este mesmo Jesus que responde, que cura, que liberta, também questiona. E diz para aquele homem: você quer ser curado? E às vezes quando nós lemos o Evangelho, parece que essas perguntas são muito óbvias, né? Para alguém que não andava, para alguém que estava aleijado, para alguém que precisava de um milagre, de uma cura, Jesus perguntar para aquela pessoa: você quer ser curado? A gente lê isso e parece que é lógico que ele quer ser curado. Mas quando Jesus pergunta algumas coisas a nós, quando Jesus faz alguns questionamentos à sua igreja, é porque ele quer entender o que está dominando o nosso coração. As perguntas de Jesus não são porque ele não sabe a resposta, não é porque ele perdeu o controle de algumas coisas, mas é para entender como está o seu coração, como está a sua mente, como está a sua alma, quem é você realmente. O próprio Jesus, como a Cidinha citou aqui também, depois de ressurreto, caminhando com os discípulos a caminho de Emaús, Jesus sabia de todo o plano eterno do Pai, da sua morte, da sua ressurreição, da salvação através do seu sacrifício, mas ele caminha com aqueles homens como se ele não soubesse de nada, e ele pergunta a respeito de si próprio para aqueles homens, e aqueles homens começam a dizer: será que você é o único em Jerusalém que não sabe dos acontecimentos daqui? Jesus estava alheio àquela situação? Jesus não sabia o que estava acontecendo? Ele sabia. Mas ao final daquela conversa, Jesus, ao questionar aqueles homens, ao conversar com aqueles homens, faz com que eles cheguem à seguinte conclusão: será que não ardia em nós o coração enquanto Ele nos expunha as Escrituras? O mesmo Deus que responde a sua oração, o mesmo Deus que cuida de você, o mesmo Deus que cuida da sua casa, da sua família, dos seus negócios, é o Deus que questiona você hoje. O que o Evangelho é para você? Qual a importância do Evangelho para a sua vida? Como você tem tratado o Evangelho de Jesus? Todas as vezes em que Jesus faz esses questionamentos a nós, com o desejo de reconhecer o que está sobre o nosso coração, é porque o nosso coração, aquilo que domina a nossa alma, os nossos pensamentos, dizem muito a respeito do destino que nós vamos ter. A palavra diz em Mateus: aonde está o seu coração, ali está. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Jesus se importa com como você está se sentindo. Jesus se importa com como você tem encarado o Evangelho. Jesus se interessa sim em saber como é que você tem lidado com as aflições da sua vida. Mas não fique esperando de Jesus apenas respostas que massageiem o seu ego, respostas que te façam se sentir melhorzinho. Porque o compromisso de Jesus não é com o seu bem-estar, o compromisso de Jesus é com o seu caráter. E trabalhar o caráter às vezes é te deixar em lugares desconfortáveis, é te confrontar, é entender o que você está fazendo aqui, o que te motivou a levantar e vir para o culto hoje? Por que você separou esse tempo para vir à casa de Deus? Qual a importância que isso tem para você? Quando nós lemos a palavra de Atos capítulo 8 e vemos a figura de Simão aparecendo aqui, fica claro que o coração de Simão era um coração oportunista, um coração ganancioso,
Um coração que buscava influência não nos céus, mas influência entre os homens. O coração de um homem que desejava reconhecimento e aplausos humanos. E isso se assemelha muito com algo que Jesus rebate no seu Sermão do Monte, quando ele nos diz: não sejam como os fariseus, que são hipócritas, que oram para receber elogios, que jejuam para receber elogios, que ofertam para receber elogios. Simão se enquadrava neste quadro. Uma pessoa que olhava para o Evangelho, mas tratava o Evangelho como uma forma de alcançar coisas terrenas, materiais, glória passageira. E é tão sério pensar no coração deste homem, nas características desse coração ganancioso, neste coração obstinado, oportunista. Porque esse desejo por glória era tão grande, que ele chegou a tentar comprar aquilo que é inegociável. Ele tentou negociar com os apóstolos aquilo que não tem preço, aquilo que não tem valor. Nós costumamos cantar um hino que diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Mas eu me lembro um dia em que nós estávamos numa reunião de jovens, e nós começamos a ouvir um refrão diferente ministrado por um jovem. E ele dizia: o seu sangue foi o alto preço dos meus pecados lá na cruz. Nós sabemos sim o preço. O preço foi de sangue. O preço foi de um homem inocente, que se tornou maldição em nosso lugar, que assumiu os nossos pecados, que foi a uma cruz e se entregou por completo, para que nós tivéssemos vida em abundância. Essa história de eu não saberei o preço, às vezes é tentar tirar de nós a clareza do sacrifício de Jesus. Alguém morreu, alguém pagou, alguém se entregou para que nós estivéssemos aqui hoje. O preço foi esse, de sangue. E se nós nos esquecermos disso, o nosso coração pode se tornar um coração como o de Simão, que acha que as coisas do reino têm que nos servir, que acha que as coisas do reino estão aqui para me fazer conhecido, para me fazer alguém de grande fama. Quando eu me esqueço de que Jesus morreu sem ter pecado algum, quando eu me esqueço disso, eu começo a achar que o Evangelho é negociável, e ele não é. Eu começo a achar que os dons nasceram para me servir e não para que eu seja mais servo. O que é o Evangelho para você? O que é o Evangelho para mim? Como eu tenho tratado o reino de Deus? Como eu tenho tratado o meu ministério, o meu chamado? Não um chamado, queridos, ministerial aqui na igreja, de estar no púlpito, de limpar a casa do Senhor, de liderar um grupo, não. Mas o meu chamado como servo de Deus. Alguém que carrega dentro de si a eternidade. Paulo em um dado momento escreve: vasos de barro sim, mas que carregam a excelente glória do Senhor. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Não de sermos grandiosos, não de sermos reconhecidos, não de termos popularidade, mas de, sendo vasos de barro, ter dentro de nós uma glória excelente, que não tem a ver com méritos, mas com o sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos para este homem Simão, é importante nós situarmos isso, porque este Simão não era um descrente. A palavra diz que ele era um mágico. Ele estava acostumado com as pessoas bajulando ele, com as pessoas idolatrando ele, com as pessoas indo atrás dele para receber respostas, palavras e etc e tal.
Mas este Simão é alcançado pelo Evangelho. E a palavra diz que quando Filipe anuncia as boas novas, quando Filipe anuncia este Jesus, este Simão se converte. Ele se batiza e ele começa a caminhar com Filipe. Ele era um crente. Ele era um cristão agora. E ele começa a caminhar com Filipe. Ele foi batizado. Ele se admirava com as maravilhas e milagres que Deus realizava através de Filipe. Mas o seu coração ainda não tratava o Evangelho como deveria tratar. Talvez Simão estivesse hoje, em 2020, sentado nos bancos das nossas igrejas. Talvez Simão exercesse, num dado momento, até um cargo de liderança. Mas o coração dele continuava um coração obstinado, não pelos céus, mas por si próprio, por olhar para si mesmo. E aí a pergunta que Deus fez a mim, quando eu preparava esse sermão, foi o porquê que eu estou aqui. Por que nós estamos aqui? Por que nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus? Algumas pessoas pensam que depois de aceitar a Jesus, as frustrações da vida acabam. As decepções da vida acabam. Os problemas da vida acabam. Os desafios diários acabam, mas não acabam. Você continua sendo homem, mulher nessa terra que apresenta só isso. Mas o que me motiva a todos os dias acreditar que estar aqui é o melhor lugar? Alguns usam o Evangelho como um espaço para autopromoção, para exercer os pequenos poderes, porque afinal de contas eu sou humilhado na minha empresa. E aí se eu posso em algum lugar ter um cargo um pouquinho mais alto, é o meu momento de estufar o peito e dizer: agora quem manda aqui sou eu. Agora eu cheguei, abram alas. Cadê o meu lugar que não foi reservado? Cadê a minha água que não é de copinho? Cadê o meu microfone que não está mais alto? Pessoas que olham para o Evangelho e pensam que é um espaço de exercício dos pequenos poderes. Pessoas que olham para o Evangelho, que olham para a igreja e pensam: este é um espaço para fugir dos meus problemas. Eu não aguento mais aquela casa. Eu não aguento mais aquele marido que não se converte. Vou me enfiar na igreja. O que é que tem para fazer aí? Acampamento, tô. Lavar panela de retiro, tô. Decoração da igreja, tô. Consagração, congresso, pá. Ativismo. Porque ama o Evangelho? Não. Porque quer fugir dos problemas. Porque não quer encarar o filho dentro de casa. Porque não quer encarar o marido, a esposa. Porque não quer consertar a vida. Pessoas que são Simão, estão no Evangelho, estão vendo as maravilhas, estão caminhando com Filipe, mas o coração ainda é orgulhoso, obstinado. Um coração que ainda não trata o Evangelho como o Evangelho deve ser tratado. E aí quando nós vemos toda essa situação, e parece que os Simões estão crescendo cada vez mais. Nós vamos para o rádio e tem Simão lá no rádio. Nós vamos para a TV e tem Simão na TV. Nós entramos nas nossas igrejas e tem Simão lá. E a gente começa a olhar isso e pensar: meu Deus, como aconteceu com Elias, só restou eu. Só restou a mim
Não tem mais nenhum profeta em Jerusalém. Sou o único. Ficar na caverna, vou me enfiar lá dentro e não tem mais jeito. Este é um sentimento que acontece muito nas nossas igrejas. Os Simãos estão lá dentro e as pessoas olham para o Simão, questionam o Simão, brigam com o Simão, acham ruim que o Simão está lá dentro, mas ao invés de fazer algo, querem se recolher. Isso daí não é problema meu. Se vira, pastor, isso aí é com você. Porque eu sou santo demais, eu sou bom demais, então vou me separar. E o resto que vá ladeira abaixo. Mas eu não vim trazer uma palavra de apontamento, nem uma palavra de desesperança. Mas o que Deus colocou no meu coração, para nós nesta manhã, é que para cada Simão que se levanta, há um Felipe que Deus levanta. Para cada Simão que deseja a glória para si, para cada Simão que trabalha não pelo Evangelho, mas por si próprio, Deus levanta Filipes que não querem glória, que não querem exaltação, que não querem aplausos, mas que querem apresentar a Jesus e as boas novas desse Evangelho. Filipe era este homem, contemporâneo de Simão, convivia com Simão, mas era diferente, mas tinha um coração diferente, e não só tinha este coração, trabalhava pela causa do seu coração. Tem gente que tem muitas ideias, muitos projetos, olha, sabe resolver a igreja no estralar de dedos, tem resposta para resolver da Mini Brack até a Master Brack, mas quantos dizem, eu quero fazer algo, eu vou fazer algo, eu vou ajudar. Filipe não era alguém apenas que amava o Evangelho de palavras, mas de ações, ações práticas, para que o Evangelho fosse anunciado, para que o Simão que estava do lado dele se convertesse realmente. Do versículo 5 ao versículo 8 desta palavra que nós lemos, diz assim: Filipe foi para a cidade de Samaria, e ali falou ao povo sobre o Cristo, não sobre si, sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram a sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram toda a atenção às suas palavras. E muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados, por isso houve grande alegria naquela cidade. Para cada Simão há um Felipe que Deus levanta. Para cada Simão que deseja ser reconhecido, há um Felipe que quer anunciar a Jesus, que quer anunciar o reino dos céus. O versículo 12 dessa mesma palavra diz: no entanto, enquanto Felipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram, e como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. A diferença de um coração que deseja a glória de Deus, que deseja que Jesus seja reconhecido e conhecido. Se você sentar comigo por meia hora, nós batermos um papo, talvez você saia até mais leve, porque você contou alguma coisa, porque eu contei alguma coisa, porque você estava achando que você era muito ruim, mas quando viu os meus pecados, você falou, estamos tudo igual, vamos orar mais junto. Mas a conversa comigo não é solução para a sua vida.
um bate-papo, um café da tarde comigo não é solução para a sua vida. E Filipe entendia isso. Não tem a ver com o que eu falo para eles, não tem a ver com o meu discurso, não tem a ver com a pessoa que eu sou, mas com aquela pessoa que eu apresento. E o meu chamado não é para apresentar a mim mesmo, mas apresentar a Jesus. A palavra diz que eles se convertiam, não porque Filipe falava bem, não porque Filipe deixava eles maravilhados com os seus dons pessoais, mas porque ele apresentava a Jesus. No conteúdo das suas palavras, no conteúdo das suas ações, no conteúdo dos teus aconselhamentos, o que as pessoas estão enxergando, mais de você ou mais de Jesus? Porque se for mais de você, elas vão sair das conversas, das rodas de bate-papos, dos cafés da tarde, do mesmo jeito. Mas se elas receberem através da sua vida a palavra de Jesus, o testemunho deste Deus que se fez homem, se entregou numa cruz para salvá-los, queridos, o resultado foi que muitos homens e mulheres creram e foram batizados. Nós não fomos chamados para anunciar a nós mesmos, mas para anunciar a este Jesus. Mas isso começa com o como eu encaro o Evangelho para mim. Isso começa com a forma que eu valorizo e dou importância ao Evangelho das boas novas de Jesus. Se eu tratar este Evangelho como mais um livro, se eu tratar esse Evangelho como mais uma carta, se eu tratar esse Evangelho como mais uma revista, ele não surte efeito nenhum. Mas se eu der a ele a dignidade que ele merece, se eu der a este Evangelho a importância que ele merece, as coisas começam a acontecer. Filipe era um trabalhador deste Evangelho. Quando nós seguimos e vemos o versículo 26 a 38 deste capítulo, Filipe encontra uma figura que nós conhecemos, o eunuco, responsável pelos tesouros da rainha Candace. O Espírito diz para ele: quem trata o Evangelho com importância ouve o Espírito. E o Espírito disse a ele: Filipe, vai junto com essa carruagem aí, gruda nela. E ele começa a correr atrás daquela carruagem. Escuta o homem lendo um texto de Isaías, e ele pergunta: entendes o que lês? E o que aquele eunuco diz é: como eu vou entender se ninguém me explicar? Sobe aqui, me explica. Talvez algumas pessoas do nosso século, vendo a beleza daquela carruagem, encheriam o coração pensando: daqui eu tiro o meu ordenado no mês. Daqui eu sei que eu vou receber algo muito bom. Mas o que Filipe faz é apresentar desde os profetas até Jesus o plano de salvação. E é tão forte quando alguém é movido pelas intenções corretas, porque no final daquela conversa o eunuco olha e diz: ali tem água, o que me impede de fazer parte desse povo agora? O que me impede de fazer parte deste reino agora? E Filipe diz: nada te impede. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. Vamos então agora. Taca o homem na água, ele morre lá dentro e volta um novo homem. Intenções corretas, a importância devida ao Evangelho de Jesus. Filipe faz aquele trabalho ali e ele não gasta mais tempo, porque ele tem que trabalhar pelo reino. E a palavra diz que o mesmo Filipe que acabou de converter uma alma é arrebatado, arrancado para o norte daquele país, é jogado na cidade de Azoto e continua pregando o Evangelho da salvação em Jesus. Quer ter uma vida motivada? Quer ter uma vida
que impacte outras vidas. Quero uma vida, como eu ouvi uma ministração ainda esses dias, que deixe marcas e não manchas. Ame o Evangelho da forma correta. Dê importância ao Evangelho. Porque aquilo que o Evangelho é para nós, apresenta para Deus, se Ele pode ou não nos usar. Paulo escreve no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Não sei se você está entendendo, mas o que nós recebemos é grande demais. Vasos de barro, mas que Deus desejou colocar dentro a glória eterna dele. E talvez os nossos dias, por decepções terrenas, nos tem feito ter um coração como o de Simão. Enquanto eu não receber glória, me esquece. Enquanto as coisas não derem certo da forma que eu quero que elas deem, me esquece. E aí aquilo que é de excelente glória está definhando, não porque Deus perdeu o seu poder, não porque Deus é menos Deus, mas porque eu estou usando o Evangelho para benefício próprio e não para a causa do reino. Falar de missões é realinhar o meu coração, não as expectativas humanas, mas é realinhar o meu coração ao projeto e expectativa de Deus ao meu respeito. O que é o Evangelho para nós? Vamos orar? Senhor, talvez a nossa oração deva começar, Senhor, como a oração de Simão. Um homem que diante dos apóstolos queria negociar o que é inegociável. Um homem que diante dos apóstolos e dos milagres queria receber do poder de Deus, não para avançar com o reino de Deus, mas para avançar com o seu próprio nome. Um homem que, vendo os milagres e as maravilhas feitas em nome de Jesus, não queria dar a glória ao nome de Jesus, mas trazer glória para si próprio. Mas num dado momento, Senhor, ao ser confrontado por Pedro, Senhor, este homem entende a necessidade de arrependimento e mudança de vida. Talvez seja esse o convite do Senhor a nós nesta manhã. Um arrependimento e mudança das nossas intenções, Pai. Hoje não é uma manhã em que nós queremos ouvir respostas do Senhor, mas uma manhã que o Senhor quer ouvir respostas a respeito de nós. Como nós tratamos o Evangelho, como nós encaramos este Evangelho, qual a importância deste Evangelho sobre as nossas vidas, qual as intenções do nosso coração, ao falarmos sobre este Evangelho, Pai. Senhor, a nossa oração, Deus, é que nós possamos fazer o Teu nome conhecido e não o nosso. Que nós possamos fazer, Deus, o Teu Evangelho avançar e não os nossos impérios pessoais. Que toda motivação de glória pessoal e passageira
seja desfeita, Senhor. Mas haja em nós, Pai, a motivação correta de dizer que digno é o Senhor, de dizer que adorado é o Senhor, de dizer que santo é o Senhor, Deus morto, mas ressurreto, Deus que se fez homem e foi humilhado sobre a terra, mas como a carta de Filipenses nos diz, Senhor, recebeu o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará o Senhor como único e suficiente Salvador. Santo, santo, Pai, arranca de nós, Deus todo arranca de nós, Senhor, esta sensação de que poderosos somos nós, de que grandes somos nós, de que exaltado devemos ser nós, Senhor. Não, mas que em nome de Jesus haja em nos esta verdade, de que o Senhor é santo, de que o Senhor é santo, de que o Senhor é santo, 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 Deus que tem poder sobre céus, terra e embaixo da terra. E eu queria que nós louvássemos isso mais uma vez. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Que isto mude nosso coração, com Senhor. a criação eu que esta canto consciência mude o nosso louvores ao coração. Rei dos Reis. És tudo para mim, Que esta consciência e arranque eu de nós, Senhor. te Nós podemos adorarei. dizer isso mais uma vez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Você pode aplaudir forte ao Senhor nesta manhã. O motivo de nós estarmos aqui é Ele. A exaltação e o louvor são dele. E nós te bendizemos por isso, Jesus.